Boa tarde, galera do 8º ano. Correção aí da atividade que foi para casa, anexada ao PCD, Programa Cometa Digital. Foram somente 6 questões para que vocês pudessem analisar, treinar sobre o conteúdo já estudado na sala e nas videoaulas. Observe a primeira questão. Os verbos já estão em destaque para que a gente possa analisar com mais cautela. Resolveu sair, nunca o trataram assim. Havia ali muitas pessoas que não gostavam dele. Com base no sujeito, o item verdadeiro é: o sujeito do período resolveu sair em indeterminado. Observe lá em cima, resolveu sair. Não temos aí um período, mas uma oração. Período é toda essa frase aí. Mas nós temos uma oração, resolveu sair, indicado pela locução verbal aí, resolveu sair. Se a gente for analisar esta oração, quem resolveu sair? Ele. O verbo indica que há um sujeito oculto aí. Então, portanto, ele não é indeterminado, o que já anula a questão. O sujeito do verbo havia é desinicial. Observe lá, havia ali muitas pessoas. Existia ali muitas pessoas, existiam. Então, no caso, o verbo haver foi empregado no sentido de existência, portanto, não é desinicial, mas oração sem sujeito. O sujeito de trataram é indeterminado, sim, observe que já está marcado como correta a questão por quê, que é: a regra diz que o verbo na terceira pessoa do plural, quando nunca foi falado do sujeito, ele indetermina o sujeito. Nunca o trataram assim. Quem nunca o tratou assim? Dá para a gente entender que são eles. Mas a gente sabe quem são eles? Não, porque o verbo empregado na terceira pessoa do plural, não tendo sido falado nenhum sujeito anteriormente, isso indetermina o sujeito. Portanto, a resposta correta, sujeito indeterminado. O sujeito de gostavam é composto, observe lá. Muitas pessoas que não gostavam dele. Quem não gostava dele? Não gostavam dele, muitas pessoas. Muitas pessoas é um sujeito simples, está no plural, mas não é composto. O sujeito de havia é muitas pessoas? Não. Já falei no início, não há um sujeito porque o verbo haver está empregado no sentido de existência. Questão 2. O verbo ser, na oração, eram 5 horas da manhã é pessoal, que concorda com o sujeito indeterminado. Verbo ser no sentido de horas, marcando horas, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Portanto, a gente já elimina a letra A e a letra E. Então, letra B. É impessoal e concorda com o objeto direto. Nós não temos objeto direto aí. Impessoal e concorda com o sujeito indeterminado. Nós também não temos sujeito indeterminado, a gente tem oração sem sujeito, porque o verbo ser foi empregado indicando horas, tempo decorrido. Ele é impessoal e concorda com a expressão numérica? Sim. Porque se eu dissesse é 1 hora, ele não iria para o plural. Então, o verbo ser, quando ele indica tempo decorrido, ele pode variar, singular e plural. A resposta correta é a letra D. Ele é pessoal? Não. A gente já descartou a letra A e letra E, porque o verbo ser indicando o tempo decorrido, ele não tem sujeito. Questão 3. Chegar em casa, escolher um livro de culinária e preparar pratos exóticos para amigos queridos. Os verbos presentes na passagem acima exercem a predicação verbal, respectivamente. Quando a gente fala em predicação verbal, a gente fala na transitividade dos verbos. Verbo intransitivo, quando ele não pede um complemento, quando ele já tem um sentido completo. Transitivo direto, quando ele pede complemento, sem preposição. Transitivo indireto, quando ele pede complemento preposicionado. Então, vamos analisar. A resposta marcada já está aí, gabarito. Chegar em casa. Quem chega, chega. Ele é intransitivo. Por que ele é intransitivo? Aí ele diz, prova, mas chegou em algum lugar, certo? Chegou em algum lugar, que foi a casa. Não é um objeto direto. Quem chega, chega, ou indireto. Quem chega, chega em algum lugar. Quem chega, chega. Então, chegar, ele é intransitivo porque a sua casa é uma indicação de lugar, ou seja, um advérbio de lugar ou uma locução adverbial de lugar. Então, ele é intransitivo. Escolher um livro de culinária. Quem escolhe, escolhe algo. O que foi escolhido? Um livro de culinária. Por isso que ele é transitivo direto. Entre o verbo escolher
Em um livro de culinária não há preposição, mas um artigo indefinido, no caso, um. E preparar pratos exóticos. Quem prepara, prepara algo. O que foi preparado? Pratos exóticos. Objeto direto. Mas prepara algo para alguém. Para quem foi preparado? Para os amigos. Por isso que o verbo preparar, a gente diz que ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque preparou pratos exóticos, objeto direto, para os amigos queridos, objeto indireto. Portanto, ele é transitivo direto e indireto. Resposta correta, letra A. As águias e os astros amam esta região azul, vivem nesta região azul, palpitam nesta região azul. Temos. Quem ama alguém. Quem vive, vive em algum lugar. Aí quem vive, vive. Nesse caso, esse em algum lugar já marcaria a intransitividade do verbo, porém indica uma ação. Quem palpita, palpita. Já indica uma ação também, porém intransitiva o verbo. Qual é a resposta correta? Já está demarcada aí letra D. Nós temos 3 verbos que indicam ações, por isso os predicados eles são verbais, porque quem ama pratica uma ação de amar, quem vive pratica a ação de viver, quem palpita pratica a ação de palpitar. No entanto, o verbo amar e o verbo viver e palpitar, eles acabam não tendo um objeto direto, somente o verbo amar. No caso, quem ama, ama algo, que é esta região azul. Complemento objeto direto. Copie as orações no seu caderno e depois circule o sujeito dos verbos destacados. Os sujeitos já estão todos aí destacados. Observe. Todos haviam partido cedo. Observe que nós temos o verbo haver no plural. Nas orações anteriores, quando eu falo do verbo haver, no sentido de existência, eu digo que ele indetermina o sujeito, ele ficará no singular. Observe que ele não está no singular, ele está no plural, acompanhado do particípio, partido. Então, quando ele é acompanhado de um outro verbo, formando uma locução verbal, ele pode variar do singular para o plural e ele pode ter sujeito. Então, quem haviam partido cedo? Todos. Todos aí é o sujeito. A febre não parou de aumentar. Quem não parou de aumentar? A febre. Os guardas tinham um trabalho difícil. Quem não tinha um trabalho difícil? Aliás, quem tinha um trabalho difícil? Os guardas. Amanheciam em serviço. Observe que o verbo amanhecer, ele indica tempo, um fenômeno natural, portanto não há sujeito, só há sujeito na primeira oração. Choveu grito na hora do gol. Observe que o verbo chover, embora ele seja um verbo que indica fenômeno da natureza, nesse caso, ele foi empregado no sentido conotativo e aí tem indicação de sujeito. Se ele fosse empregado no sentido de chuva mesmo, aí ele não poderia ter sujeito porque ele é impessoal. Nesse caso, tem sujeito porque ele foi usado em outro sentido. O que choveu? Grito na hora do gol. Começou então, para mim, uma nova etapa. O que começou? Uma nova etapa. Sempre quando conversem com o verbo, pergunte a ele o que ou quem, que aí vocês identificam a resposta. A questão 6 era para que vocês pudessem fazer uma pesquisa a respeito das orações abaixo. Quem são responsáveis aí pela segurança do país? Eu já trouxe um sujeito que complemente aí adequadamente essas lacunas, está à frente aí de vermelho. Quem são os responsáveis pela segurança do país? As Forças Armadas. Foi o criador da teoria evolucionista. Vocês pesquisando iriam compreender que esse sujeito é Charles Darwin. Derrubado em 1988, dividia a Alemanha em duas. Quem dividia a Alemanha em duas? O Muro de Berlim. Banha a costa brasileira e a africana,
o Oceano Atlântico, e foi o maior produto de exportação da República Velha, o café. Observe que quem está em vermelho são os sujeitos das orações da questão 6. Beleza? Até a próxima aula. Corrijam direitinho aí.